Saudações tricolores, venho aqui contar de Grêmio mais uma vez para vocês. E, gente, hoje tivemos Grenal, o primeiro Grenal das quartas de final da Copa do Brasil de 2026, obviamente. O jogo acabou 0-0, né? Aquele negócio, o Inter não consegue vencer em casa, o Grêmio não consegue vencer fora de casa, então deu a lógica, deu um empate. Dessa vez um 0-0, um jogo bem jogado no primeiro tempo, até uns finalzinhos, até uns, sei lá, até uns 30 e poucos minutos, estava sendo um jogo bem jogado, não um pouco faltoso, e o juiz estava deixando o jogo correr. Até que teve um lance lá envolvendo o Wallace e o Bernabé, que acabou gerando um cartão amarelo depois pro Carlos Vinícius e Matheus Bahia, que foram lá falar. Bem, cartão idiota do Carlos Vinícius, que não tava nem perto do lance e foi lá reclamar. Eu não sei que motivo ele tem para ficar sempre reclamando. E a partir dali teve um pouco mais de tumulto, tanto naquele lance, quanto num lance depois, alguns minutos depois, teve mais um tumulto, tanto é que tivemos 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo, mas podemos dizer que pelo menos 30 minutos o Grêmio dominou. Porém, depois que teve esse primeiro bolo aí, esse primeiro tumulto, o Grêmio começou a perder um pouco a cabeça, deixando o Colorado jogar mais, tendo mais a posse de bola e tentando criar mais chances. Ele passou um sufoquinho no final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Grêmio começa melhor com o Krovinovic tentando fazer o primeiro gol de um croata com a camisa do Grêmio e o primeiro croata a marcar num Grenal. Finalizando de fora da área, iria fazer um golaço e o Matheus Cunha, que entrega todas, dessa vez não quis entregar. Foi uma sacanagem com o Krovinovic. E, bem, o Luiz Castro, para mim, foi falado o óbvio, né? Que ele não sabe sair do óbvio. Ele sempre muda posição por posição. Isso foi bastante falado na live. E, bem, eu não, volto a dizer, não colocaria o Amuso, porque o Amuso, depois desse negócio aí que é certeza que ele vai sair no fim do ano, cara, ele não tem vontade, ele não tem vontade. E eu falei, eu teria colocado namorado, foi colocado namorado depois, no lugar do Pavon, que tava dando uma entrega a mais, e eu discordo dele ter saído. Mas é assim, se você tem um cara bom e um cara, não vou falar ruim, né? Mas um pouquinho pior. O bom não quer jogar. Um, o menos pior quer jogar, você coloca o que quer jogar. O que você sabe que vai entregar um pouquinho a mais. Às vezes ele vai te surpreender positivamente, sabe? E o Giovanni Cabral, ele tava fazendo um jogo, digamos assim, regular. É, porque ele cometeu logo no início da partida, ele cometeu duas faltas seguidas, depois passou um tempo ele cometeu mais uma, três eu tenho certeza que ele fez, logo no início do primeiro tempo. Mas ele também estava cavando muitas faltas, e ele estava partindo para cima, tal. E quando ele decide mudar um ponteiro por outro, ele me coloca uma Muso que antes recebia bolas assim. Igual eu vi um lance que, assim, deixava você pistola da vida. A bola rebatida sai de um escanteio, a zaga do Grêmio tira, a bola chega no Amuso. Se é o antigo Amuso, ele dá uma disparada e vai pro ataque. Mas não, esse Amuso, ele dominou a bola, ficou parado, esperando os jogadores do Grêmio sair. Não, filho, você parte para cima. Você é um jogador de ataque, você é um ponta. E não, depois que ele, vou sair e tal, não quero me pagar mais, tu ganha muito, muito dinheiro. E tá, você vai sair, mas cumpre o teu contrato, faz o jogo direitinho, faça o seu melhor ali enquanto você veste esse manto. Eu tenho certeza que vai ser a maior camisa que você vai vestir na vida, tá, moço? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
daí não joga nada. Temos que tirar o Carlos Vinícius e colocar o Bright White. O Carlos Vinícius estava numa péssima fase. Teve um lance lá que ele se embanana com a bola para tentar finalizar com a perna boa, e daí perde no lance com o Mercado. E ele tá numa fase ruim e também amarelado. Não consegue se controlar ultimamente, levando muitos cartões. Colocamos o Bright White, que também está numa fase ruim e que é abaixo do Carlos Vinícius, tecnicamente falando. Então, é muito complicado. É muito complicado. O Grêmio, o que colocou, repôs para dar um fôlego novo. Os jogadores eram um pouco inferiores dos titulares e conseguiu aguentar a pressão que a equipe do Internacional aplicou sobre a equipe do Grêmio após aquele lance do Krovinovic no início do segundo tempo, que só deu Inter. Então o Grêmio leva o 0-0 para dentro de casa, tentar vencer em seus domínios, que só perdeu 2 vezes na arena. Não vai ser dessa vez que vamos perder. Tomara a Deus que a gente vença, passe e veja o Colorado piorar cada vez mais a sua situação. E bem, vamos ver, né, o que acontece com a equipe do Grêmio, porque vai ter o jogo contra a Chapecoense, tem que poupar alguns jogadores, na minha opinião. É bem verdade que não vai viajar, mas tem que poupar alguns jogadores para o jogo da volta. E vendo o que vai dar. Porque a gente precisa pontuar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Até porque a gente tá mal junto com o Inter, mal junto com o Internacional, né? Não era nem para rimar, mas acabou rimando. Então, vamos ver. E o que o Castro vai pense em fazer pro segundo Grenal. Porque alguém, eu já falei, não pode ser só a reunião que fizeram com o Castro, da torcida com ele. Tem que bater nele, não é possível. Cara, ele não... Não, é 3 volantes. O cara não muda. Eu já dei um pitaco, sem pensar muito. Quer jogar com volante? Joga com 2 volantes. Os 2 pontos você recua para meia direita e meia esquerda. E lá na frente, em vez de colocar Bright White e Carlos Vinícius, coloca Carlos Vinícius e um ponta ali. Assim como o Inter joga com o Carboneiro, que é um ponto no ataque, agora jogando de referência. Coloca um outro ponto para ser tipo um falso 9. Correr pro Carlos Vinícius que ele não corre. Já dei uma ideia para ele. Olha, grátis, tá? 0,800. Próxima vez eu cobro. Pô, 2 milhões não consegue pensar uma coisa diferente. Pelo amor de Deus, né? É muito complicado, mas o que eu vou fazer? Depois não querem que a gente faça piada de português. Piada sobre português, que senão é piada xenofóbica. Mas me diz aí o que um português fez de relevante aqui no Brasil. Sem ser o negócio do Botafogo, que no Rio Grande do Sul nenhum português eu tô lembrado de fazer alguma coisa importante. É complicado. É muito complicado, mas... bem, agora parar, descansar, falar, beleza, 0-0, vamos decidir em casa junto com a nossa torcida e depois continuar tirando sarro deles, porque é isso que eles merecem. E a valsa foi feita, já foi dançada e vai ser melhor ainda com o gostinho da vitória e da classificação semana que vem. É isso, agradeço a todos que estão aqui, a paz do Senhor a todos, abraço, até a próxima, falou!